Olha só, o que eu vou contar para vocês hoje é uma história que parece coisa de novela, mas aconteceu de verdade, aqui em São Paulo, nessa selva de pedra onde a gente vive. É a história do Pedro. O Pedro não era um cara qualquer. Ele era o que a gente chama de self-made man, um desses malucos da tecnologia que passam a vida trancados em um quartinho, bebendo café ruim e programando, até que, puf, de repente, o negócio dele explode. E o Pedro explodiu bonito. Vendeu a maior parte da startup dele para um fundo gringo por uma bolada que faria o tio Patinhas suar frio. De uma hora para outra, o Pedro, que usava camiseta de evento e tênis furado, virou um milionário. Não um milionário de fazenda, mas um milionário moderno, de apartamento duplex na Vila Olímpia, carro importado que ele mal sabia estacionar e conta bancária que dava para comprar umas 3 padarias chiques dos Jardins. Mas aí é que tá. A grana trouxe um problema que ele não esperava: solidão e desconfiança. O Pedro tinha 30 e poucos anos, era um cara legal, meio nerd, mas com um sorriso fácil. Assim que a notícia da venda da startup vazou, choveu gente na vida dele. Mulheres lindas, claro. Amigos que sumiram do mapa voltaram. Familiares distantes ligavam para só saber como ele estava. E o Pedro começou a perceber que o brilho nos olhos das pessoas não era por ele, mas pelo extrato bancário dele. As moças que ele saía não perguntavam sobre os sonhos dele, mas sobre o modelo do carro. A conversa sempre escorregava para viagens caras, restaurantes estrelados e, claro, a fatídica pergunta: "Você vai comprar uma casa na praia, né?" Ele estava cansado, exausto da superficialidade. Ele queria uma coisa simples, sabe? Queria que alguém gostasse do Pedro, o cara que ria de piada boba e que se empolgava falando de código, e não do Pedro S.A., o empresário. Foi aí que ele teve a ideia mais maluca e arriscada da vida dele. "Eu vou zerar o jogo", ele decidiu, sentado no seu sofá de couro italiano, olhando para a vista espetacular da cidade. "Eu vou me disfarçar." E não era um disfarce de fantasia de carnaval, não. Era um disfarce social. O primeiro passo foi fácil: mudar de casa. Ele alugou o duplex para um executivo e pegou um apartamento pequeno, em um prédio antigo, na Aclimação. Um lugar simples, de um dormitório, com cheiro de mofo em dia de chuva. O carro ficou na garagem, coberto por uma capa. Pedro comprou um Palio usado caindo aos pedaços, só para dizer que tinha um. O visual também mudou. Trocou os ternos sob medida por calças jeans que pareciam ter sido compradas em liquidação e camisetas lisas, um pouco desbotadas. O relógio caríssimo ficou guardado. No pulso, um Casio de plástico, daqueles que a gente compra em qualquer camelô. E o emprego? Essa era a parte mais importante da farsa. Ele se apresentou como estagiário de TI em uma empresa de consultoria pequena no Brooklyn. Era fácil manter a farsa, afinal, ele era um gênio da TI. Ele só precisava fingir que ganhava $1.500 por mês e que sua maior preocupação era conseguir o vale-refeição. Pedro se rebatizou socialmente como Pedrinho. E foi nesse novo universo, nessa vida de faz-de-conta de classe média baixa paulistana, que ele conheceu a Clara. A Clara era o oposto dele em todos os sentidos. Ela morava nos Jardins, numa daquelas casas que parecem capa de revista de decoração. Filha de um advogado famoso, ela tinha uma vida confortável, estudada em boas escolas e trabalhava em uma galeria de arte. Eles se conheceram em um happy hour, perto da Paulista. O Pedro estava lá com a galera da consultoria, bebendo cerveja barata e reclamando do chefe. A Clara estava na mesa ao lado, com as amigas, bebendo prosecco e rindo alto. Pedro se encantou na hora. A Clara era linda, com aquele ar de quem acabou de sair de um salão caríssimo, mas com um sorriso que parecia genuíno. Ele, o estagiário Pedrinho, juntou toda a coragem que tinha e foi lá puxar papo. "E aí, tudo bem? Meu nome é Pedro. Desculpa a cara de cansado, é que a gente está virando noite no projeto."
ele disse, já ativando o modo estagiário sofredor. A Clara olhou para ele de cima a baixo. O olhar dela parou um segundo no cásio de plástico, mas ela sorriu. Um sorriso que desarmou o Pedro milionário e conquistou o Pedrinho estagiário. Oi, Pedro, eu sou a Clara. Sem problemas, eu entendi. A vida de quem trabalha é difícil, né? Ela respondeu com aquela voz suave, um pouco arrastada, típica de quem nunca pegou um ônibus lotado na vida. Eles ficaram conversando a noite toda. A Clara falava de arte moderna e viagens para a Europa. O Pedro falava de linguagens de programação e do seu sonho de um dia abrir a própria empresa. Uma mentira que era, na verdade, uma verdade já realizada. A química era inegável. Eles tinham assuntos diferentes, mas riam das mesmas coisas. O problema, claro, começou no dia seguinte. Quando Pedro chamou Clara para sair, ele teve que pensar em um lugar que fosse legal, mas que o bolso do Pedrinho aguentasse. Nada de restaurantes caros. Que tal a gente ir naquele barzinho na Vila Madalena, que tem música ao vivo? É bem alternativo, ele sugeriu. Clara aceitou, mas a resposta dela já veio carregada de um certo tom de condescendência. Ah, o bar do seu Zé, conheço, é pitoresco. Tudo bem, Pedro, eu topo, mas vamos de Uber, tá? Não gosto de deixar meu carro por lá. Claro, o palio do Pedrinho ficaria em casa. Os primeiros meses de namoro foram uma montanha-russa emocional para Pedro. Ele estava apaixonado. Clara era divertida, inteligente e, quando estava com ele, parecia esquecer um pouco o mundo de luxo dela. Eles davam longas caminhadas no Ibirapuera, iam a feiras de rua e ele cozinhava para ela no seu apartamento na Aclimação. Claro, com ingredientes simples, porque estagiário não compra azeite trufado. Mas a mentira era um peso, um elefante na sala que ele tinha que alimentar todo dia. Ele tinha que ser extremamente cuidadoso com o que falava. Se um amigo dele ligava para falar de investimentos, ele tinha que inventar que era a mãe cobrando o aluguel. Ele tinha que esconder o celular de última geração e usar um modelo mais modesto na frente dela. E o pior, ele tinha que ouvir as reclamações dela sobre a vida dele. Clara, apesar de gostar dele, nunca conseguiu disfarçar o constrangimento que sentia pela situação financeira do Pedrinho. Pedro, meu amor, você precisa se esforçar mais no trabalho. Estagiário ganhando isso é muito pouco, você não acha? Seu potencial é muito maior, ela dizia, enquanto passava a mão no cabelo dele, com um misto de carinho e pena. Ele apenas sorria e respondia, tô batalhando, meu amor. A gente chega lá. É que a área de TI é assim, tem que ralar muito no começo. Ela sempre tentava dar um jeitinho nas coisas. Quando saíam, ela insistia em pagar a conta ou dizia que ganhou um cupom de presente de algum restaurante. Deixa que eu pago esse vinho, Pedro. É um vinho mais elaborado, você merece. Ela falava, ignorando o fato de que Pedro poderia comprar a vinícola inteira se quisesse. Aos poucos, o Pedro começou a perceber que o amor dela vinha com um asterisco. Amo você, mas odeio sua pobreza. Ela nunca o levava para eventos sociais importantes. Se o pai dela dava uma festa, ele ficava de fora. É só para o pessoal do escritório, amor. É muito chato, ela justificava. Mas Pedro sabia que era porque ela não queria que ele, o estagiário, fosse visto ao lado dela. O ponto de tensão máxima era o bairro dela. Ela o visitava na Aclimação, sempre de Uber, claro, porque ela detestava a linha azul do metrô. Mas ele ia pouquíssimas vezes nos jardins. Quando ele ia, era sempre rápido, e ela inventava que os pais não estavam em casa. Meus pais são muito tradicionais, Pedro. Eles não entendem muito essa coisa de startup, sabe? Eles são da área jurídica. Eles iam te fazer 1000 perguntas chatas sobre quanto você ganha e onde você se formou. Ela explicava, com um nervosismo que não passava despercebido. O Pedro sentia a picada da humilhação, mesmo sabendo que era uma farsa. Aquele sentimento de ser o menos importante na relação era real.
mesmo que ele fosse o homem mais rico que ela já tinha conhecido. Ele começou a questionar a farsa. Será que valia a pena continuar com essa mentira só para provar um ponto? Ele estava se apaixonando de verdade por Clara, e a ideia de revelar a verdade e ver a reação dela o aterrorizava. E se ela o largasse? E se ela ficasse com raiva por ele ter mentido? Mas a vaidade dela era um lembrete constante. Um dia, eles estavam andando no shopping e Pedro parou numa vitrine de uma loja de eletrônicos. Ele viu um drone novo que a empresa dele tinha ajudado a financiar. "Nossa, que legal esse drone!" ele comentou com um brilho genuíno nos olhos. Clara revirou os olhos, puxando-o pelo braço. "Ai, Pedro, para de olhar para essas coisas de nerd. Vamos olhar a vitrine daquela joalheria. Pelo menos é bonito de ver." Ele sentiu um nó na garganta. Ela não valorizava o que ele era de verdade, só o que era ostentação. O ápice dessa pressão veio quando o aniversário de namoro de 3 meses se aproximou. Pedro queria fazer algo especial. "Que tal a gente viajar? Conheço uma pousada incrível em Paraty", ele sugeriu, pensando em um lugar que ele, o milionário, adorava. Clara franziu a testa. "Paraty? Amor, eu amo Paraty, mas a gente não pode ir para um lugar assim agora. Você tá apertado, né? Pousada boa é caro, e eu não quero que você se endivide por mim. A gente pode ir no cinema e pedir uma pizza depois, aqui no seu apartamento." Pedro insistiu. "Não, sério, eu dou um jeito. Eu tenho um dinheiro guardado." Clara o interrompeu, com a voz firme, quase de mãe repreendendo um filho irresponsável. "Pedro, para de ser teimoso. Você precisa ser maduro com suas finanças. Você mal tem dinheiro para trocar esse celular velho e quer ir para Paraty? Fica para quando você for promovido, tá bom?" Ele engoliu seco. A facada do celular velho doeu. Foi nesse momento de tensão crescente e humilhações sutis que o convite que mudaria tudo chegou. Era uma quarta-feira. Clara estava particularmente animada. "Amor, tenho uma notícia. Meus pais vão fazer o almoço de domingo tradicional e eu consegui convencê-los a te convidar", ela disse, parecendo ter conquistado o Monte Everest. Pedro sentiu um calafrio na espinha. O almoço de domingo nos jardins. Ele sabia que era o teste final, o momento de ser apresentado ao círculo social dela. "Uau, que legal! Achei que eles nunca iam me conhecer." Ele tentou soar entusiasmado. "Pois é, minha mãe ficou meio reticente no começo, mas eu insisti que você é um rapaz trabalhador, que tem potencial. Meu pai, o Dr. Álvaro, ele é um pouco rigoroso, sabe? Mas ele é um bom homem. Ele só se preocupa com o meu futuro." Ela explicou, sem perceber o peso daquelas palavras. O Pedro sabia o que aquilo significava. Ele não estava sendo convidado como um namorado amado, mas como um projeto de caridade que talvez no futuro se tornasse aceitável. "Que bom, Clara, eu vou. Que horas?" 12:30. "E Pedro, por favor, ouve o que eu vou te dizer. É muito importante." Ela fez uma pausa dramática. "Vista sua melhor roupa. Não venha com aquelas suas camisetas amassadas, por favor. E se puder, não fale muito sobre o seu trabalho. Fala que você está trabalhando com tecnologia e ponto. Não precisa detalhar que você é estagiário, tá? Meu pai não entende essas coisas." O pedido dela era claro. Seja discreto, seja o menos pobre possível. Pedro sentiu a raiva borbulhar, mas manteve a calma. Aquele almoço não seria apenas uma apresentação, seria um palco. "Tudo bem, Clara, eu vou me portar direitinho", ele respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Naquele momento, ele decidiu que a farsa estava prestes a acabar. Ele daria a ela a chance de mostrar se ela o amava de verdade, o Pedrinho estagiário. Mas se a humilhação viesse, ele a faria engolir cada palavra. O resto da semana foi uma preparação silenciosa. Pedro comprou uma camisa social nova, a mais simples que encontrou, mas passada a ferro. Ele lustrou o sapato social, que estava guardado desde a formatura da faculdade.
No sábado à noite, ele recebeu uma mensagem de Clara. Pedro leu a mensagem e sorriu. Tiago, uma startup promissora. Ele já sabia onde essa conversa ia parar. Era a deixa perfeita para o contraste, o exemplo do que ele deveria ser. O Pedro, o verdadeiro, fez uma pesquisa rápida. Tiago era o CEO de uma pequena empresa de desenvolvimento de aplicativos corporativos. Boa empresa, mas nada que chegasse perto do império que Pedro tinha construído e escondido. Você quer que eu aprenda, Clara? Você vai ter uma lição que não vai esquecer, ele sussurrou para si mesmo, enquanto guardava o cásio de plástico no bolso e se preparava para o domingo mais longo de sua vida. Chegou o domingo. O dia estava quente, um sol típico de São Paulo. Pedro pegou o palio que tossia a cada esquina e dirigiu até os jardins. A casa de Clara era imponente, muros altos, segurança na frente e um jardim que parecia ter saído de um catálogo europeu. Ele estacionou o palio a uns 200 metros da casa, perto de um caminhão de lixo, para que ninguém o visse chegando com aquela carcaça. Ele tocou a campainha. Clara abriu a porta, linda, vestindo um vestido leve e caro, mas a expressão dela não era de felicidade, e sim de preocupação. Pedro, você demorou. Entra, rápido. Meus pais já estão na sala. Ela sussurrou, puxando-o pela manga. Assim que ele entrou, o contraste foi gritante. O mármore polido do hall, os quadros caríssimos nas paredes, o cheiro de comida fina vindo da cozinha. E no meio de tudo isso, ele, o Pedrinho, de camisa social engomada, se sentindo um peixe fora d'água. Na sala principal estavam o Dr. Álvaro, um homem grande e sisudo, de terno de linho, e a Dona Lúcia, a mãe de Clara, que parecia ter sido esculpida em gelo. E o Tiago, o amigo da startup promissora. Tiago era o arquétipo do sucesso que Clara esperava. Cabelo impecável, relógio que valia o apartamento do Pedro e um blazer de grife. Mãe, pai, esse é o Pedro, meu namorado, Clara anunciou, com a voz um pouco mais alta do que o necessário. Dona Lúcia deu um sorriso forçado que mal moveu o canto da boca. Prazer, Pedro. Dr. Álvaro não se levantou do sofá, apenas acenou com a cabeça. Sente-se, rapaz. Pedro se sentou na ponta do sofá, sentindo-se como um réu no tribunal. O Tiago, por outro lado, foi expansivo. E aí, Pedro? Clara me falou que você também é da área de tecnologia. Que legal. Em que empresa você está? A gente sempre precisa de gente boa no mercado. Tiago perguntou com um tom que era amigável, mas que escondia uma superioridade sutil. Pedro respirou fundo. Era agora. Eu sou da área de TI. Sim, estou numa consultoria no Brooklyn. Começando agora, sabe? Aprendendo o caminho das pedras. Ele disse, mantendo a humildade forçada. Clara interveio rapidamente, antes que Pedro pudesse dar mais detalhes. O Pedro é muito esforçado, Tiago. Ele tem muito potencial, mas ele ainda está naquela fase de estágio, sabe? De pegar experiência. Mas ele é inteligente, vai longe. O uso da palavra estágio foi como um tiro de largada para a humilhação. Tiago sorriu, um sorriso de quem venceu a corrida antes de começar. Ah, entendi. Estágio. É bom, é bom. Tem que começar de baixo, né? Eu comecei no meu apartamento com 3 notebooks velhos. Mas a gente tem que ter ambição, Pedro. Não pode ficar muito tempo nessa fase. Na minha empresa, por exemplo, a gente só contrata gente que já tem uma visão de mercado, que já chegou em um certo nível de senioridade. Dr. Álvaro, que até então estava em silêncio lendo o jornal, o dobrou com um ruído seco. Clara me disse que você é formado em engenharia, não é, Pedro? O Dr. Álvaro perguntou, a voz grave e autoritária. Sim, doutor, pela Poli. Pedro respondeu, dando o seu único trunfo real. Dr. Álvaro levantou uma sobrancelha, como se o diploma da USP fosse, na verdade, um bilhete de loteria premiado, mas ainda sem resgate. Poli bom. E por que um engenheiro da Poli está fazendo estágio em uma consultoria?
Você não está desperdiçando seu tempo, rapaz. O mercado de tecnologia está aquecido. Clara me disse que o Tiago vendeu 10% da empresa dele por um valor considerável semana passada. É disso que eu falo. Ambição. O Tiago deu uma risadinha modesta, olhando para Clara, que corou de vergonha. Pedro sentiu o sangue subir à cabeça. Ele estava sendo comparado a um colega que para ele era um júnior no mundo dos negócios. A diferença entre o que ele era e o que estava fingindo ser era um abismo de constrangimento. Doutor, eu estou nessa fase de reestruturação, buscando o meu lugar no mercado, sabe? É um passo de cada vez. Pedro tentou se defender, mantendo a máscara do estagiário humilde. O almoço finalmente começou, e a humilhação só aumentou. A mesa era enorme, cheia de talheres que Pedro não sabia para que serviam. Dona Lúcia fazia perguntas sobre a família dele, sempre com a implícita curiosidade de saber se ele era de boa família. Leia-se, rica. E onde seus pais moram, Pedro? Eles moram no interior de Minas, são aposentados. Pedro respondeu, omitindo que seus pais eram donos de terras e viviam uma vida muito confortável, mas que não tinham o sobrenome certo para a alta sociedade paulistana. Ah, Minas, pitoresco, Dona Lúcia murmurou, voltando a atenção para Tiago, que falava sobre seu novo carro esportivo. Clara tentava disfarçar a tensão, dando pequenos chutes em Pedro por baixo da mesa toda vez que ele parecia prestes a falar demais. O pico da humilhação veio com o vinho. Dr. Álvaro serviu um vinho tinto caríssimo, de safra especial. Tiago, você entende de vinho. O que você achou dessa safra? Dr. Álvaro perguntou, ignorando Pedro. Tiago fez todo o ritual de cheirar, girar e provar. Magnífico, Dr. Álvaro. É um vinho com corpo, complexo, uma excelente escolha, como sempre. Dr. Álvaro sorriu, satisfeito. Ele se virou para Pedro com um olhar desafiador. E você, Pedro, gosta de um bom vinho? Pedro, que era um conhecedor de vinhos de primeira linha e tinha uma adega que daria inveja ao Dr. Álvaro, respondeu com a voz do estagiário. Ah, eu gosto, doutor. Mas o meu orçamento não permite muitos luxos, sabe? Eu costumo beber um vinho de garrafa de rosca que compro no supermercado perto de casa. É bom para acompanhar uma pizza barata, ele disse, forçando um riso. A sala ficou em silêncio. Clara fechou os olhos, claramente agonizando com a gafe social. Dr. Álvaro não riu. Ele colocou a taça de vinho na mesa com força. Um jovem ambicioso não fala de vinho de rosca, Pedro. Um jovem ambicioso fala de metas, de crescimento. Se você quer o futuro da minha filha, você precisa mostrar que tem potencial para bancá-la e não ficar se contentando com o bom e barato. Ele disparou, sem rodeios. Aquelas palavras atingiram Pedro como um soco. Não era mais apenas um teste, era um ataque pessoal e direto à sua dignidade. O Dr. Álvaro estava dizendo na frente de todos que ele não era bom o suficiente para a filha dele por ser pobre. Clara, vendo o constrangimento geral, finalmente interveio, mas não para defender Pedro. Pai, por favor, o Pedro é um amor. Ele só está passando por um momento difícil, mas ele vai dar a volta por cima. Ele só precisa de um pouco de incentivo. Ela olhou para Tiago. Tiago, por que você não dá um cartão de visitas para o Pedro? Quem sabe ele não consegue uma vaga de júnior na sua empresa. Tiago, nobre e condescendente, pegou um cartão prateado. Claro. Pedro, se você se cansar de ser estagiário e quiser ver como é trabalhar de verdade, me liga. A gente pode te dar uma chance. Nesse momento, Pedro viu a verdade nua e crua. Clara não estava apaixonada por ele. Ela estava tentando moldá-lo. Ela o via como um projeto de caridade, um diamante bruto que precisava ser lapidado e enriquecido pelos amigos dela. Ele pegou o cartão de Tiago, sem quebrar o contato visual com Clara. Obrigado, Tiago. Eu vou pensar com carinho no convite, Pedro respondeu, com uma calma assustadora. O almoço seguiu,
Mas Pedro já não estava mais ali. Ele estava calculando. A farsa tinha chegado ao fim. O objetivo inicial, testar a superficialidade, tinha sido alcançado. O resultado era doloroso, mas inegável. O que restava agora era a vingança. Não uma vingança barulhenta de gritos e barracos, mas uma vingança silenciosa, calculada, digna de um gênio da tecnologia. Ele precisava de uma saída dramática, algo que expusesse a hipocrisia de Clara e sua família de forma irreparável. E a chave para essa vingança estava bem ali, na ponta da mesa, sorrindo de forma arrogante. Tiago, com sua startup promissora. Pedro, o milionário da tecnologia disfarçado de estagiário, tinha acabado de encontrar seu alvo. Doutor Álvaro, Pedro disse no final do almoço, levantando-se da mesa. A comida estava excelente. Muito obrigado pelo convite. Preciso ir agora. Tenho que terminar um projeto urgente na consultoria. Clara o acompanhou até a porta, aliviada por ele estar indo embora. Graças a Deus que você está indo. Você se saiu bem, mas o lance do vinho de rosca foi horrível. Por que você falou isso? Ela repreendeu com a voz baixa. Pedro se virou para ela. O olhar dele estava frio, sem o carinho habitual do Pedrinho. Eu falei a verdade, Clara. Você não queria que eu fosse honesto? Não tão honesto. Você me envergonhou na frente do Tiago e dos meus pais. Eles acham que você é um fracassado. E você, Clara? O que você acha? Ela hesitou. Eu acho que você só precisa de um empurrão. Você é um bom rapaz, Pedro, mas você tem que ter mais ambição. O Tiago é o tipo de homem que eu preciso que você se inspire. Pedro assentiu com um sorriso de escárnio. Entendi. O Tiago. Ele se despediu, entrou no pálio e dirigiu para longe dos jardins. Mas ele não foi para a aclimação. Ele dirigiu até o duplex na Vila Olímpia. Chegando lá, ele pegou o celular de última geração que usava para os negócios e fez a primeira ligação. Alô? É o escritório de fusões e aquisições? Eu sou o Pedro. Eu tenho um alvo. Preciso que vocês façam uma avaliação de emergência de uma startup. O nome é Tech Solutions. O CEO se chama Tiago. Quero que vocês comecem o processo de aquisição imediatamente. E quero que seja uma oferta que ele não possa recusar. E quero que seja rápido, muito rápido. A vingança silenciosa de Pedro tinha começado. E a festa de aquisição, onde ele revelaria sua verdadeira identidade e a superficialidade de Clara, já tinha data marcada em sua mente. O jogo estava prestes a virar. E o Pedro, meu povo, saiu daquela casa nos jardins com o estômago embrulhado, mas a cabeça funcionando a 1000 por hora. Aquele almoço não tinha sido só uma refeição. Tinha sido uma declaração de guerra. O doutor Álvaro, a dona Lúcia e principalmente a Clara tinham jogado na cara dele a regra do jogo. Se você não é rico, você não merece estar aqui. Ele não foi para a aclimação. O Palio, coitado, mal aguentou a subida da Avenida Brasil, mas ele seguiu firme até a Vila Olímpia, até o prédio de luxo onde seu duplex o esperava, silencioso e gigantesco. Quando Pedro abriu a porta do duplex, ele sentiu como se estivesse tirando uma máscara que usava há meses. O ar-condicionado gelado, o silêncio caro, a vista que cobria a cidade inteira. Ali, ele não era o Pedrinho estagiário. Ele era Pedro, o CEO, o milionário. A primeira coisa que ele fez foi jogar fora a camisa social engomada que Clara tinha mandado ele vestir. Depois, ele pegou o celular de verdade, aquele que ele escondia dela, e discou o número do seu braço direito no escritório de fusões e aquisições. Eu sei que é domingo, mas eu preciso de vocês amanhã cedo. Temos uma aquisição urgente. O tom de Pedro era diferente. Era o tom de quem manda, de quem não aceita um não como resposta. Na segunda-feira, enquanto o Pedrinho estagiário deveria estar sofrendo no metrô lotado, o Pedro CEO estava sentado em uma sala de reuniões fria, com advogados e consultores. O alvo é a Tech Solutions,
Startup pequena, focada em apps corporativos. CEO: Tiago, vocês fizeram a avaliação de emergência que eu pedi? O advogado, um sujeito experiente que já tinha visto de tudo, ajeitou os óculos. Pedro, a empresa é sólida, mas não é um unicórnio. O Tiago tem potencial, mas ele superestima o valor dele. Pelo que levantamos, ele está buscando investidores. O valor de mercado é X, mas ele quer Y. Eu não perguntei quanto ele quer. Eu perguntei quanto é preciso para ele vender hoje. Pedro cortou sem paciência. Coloquem I mais 50% em cima. É uma oferta que ele não pode recusar. E eu quero isso fechado em tempo recorde. 1 semana, no máximo. Os consultores se entreolharam. Aquisições não acontecem em 1 semana. A due diligence, burocracia, negociações. Pedro, é praticamente impossível fazer isso em menos de 1 mês. Eu não quero impossível, eu quero feito. Usem todos os recursos. Se precisar pagar bônus para a equipe trabalhar 24 horas, paguem. Eu quero assinar o contrato na próxima semana, e a minha identidade como comprador deve ser mantida em sigilo total até o dia da festa de celebração da aquisição. Entenderam? Ninguém pode saber que fui eu quem comprou. Aquele era o Pedro que Clara nunca conheceu. Frio, calculista e com uma capacidade financeira que esmagava qualquer obstáculo. A vingança dele não era emocional, era um negócio. E o preço era a humilhação que ele tinha sofrido. Enquanto a máquina de aquisições de Pedro trabalhava em alta velocidade, o Pedrinho tinha que lidar com a repercussão do almoço de domingo. Clara ligou na segunda à noite com a voz carregada de frustração. Pedro, eu ainda não estou acreditando que você falou do vinho de rosca. Meu pai ficou pé da vida. Ele disse que você não tem visão. Pedro estava deitado no seu sofá de couro, olhando para a cidade, mas fingindo estar no apertamento da aclimação. Ah, desculpa, amor. Eu fiquei nervoso. É que o Dr. Álvaro é muito imponente, ele disse com a voz mansa do estagiário. Imponente, sim, mas ele te deu uma chance e você estragou. Você precisa ligar para o Tiago, Pedro. Ele me disse que talvez ele te encaixe em um cargo de júnior lá. É um salário melhor. Você vai aprender muito. Você precisa mostrar que está se mexendo. Pedro sorriu no escuro. Ela estava insistindo para que ele fosse trabalhar para o homem que ele estava prestes a comprar. A ironia era deliciosa. Eu estou pensando, Clara. Estou pensando muito sobre o meu futuro. Eu vou te dar uma resposta em breve, ele respondeu, mantendo a distância. Ele começou a se afastar sutilmente. Inventava projetos urgentes na consultoria falsa. Dizia que estava dormindo no escritório. O que era verdade, mas no seu escritório de verdade. E parou de visitar a aclimação. Clara ficava irritada com a ausência dele, mas ele usava a desculpa perfeita. Estou ralando para ter um futuro digno, meu amor, para poder te dar o que você merece. Essa frase a acalmava. Ela interpretava como ambição tardia. Ela não sabia que o futuro digno dele já estava garantido há anos. Enquanto isso, o Tiago estava vivendo os dias mais emocionantes da sua vida. A proposta de Pedro chegou como um raio, um valor que ele nunca imaginou receber pela Tech Solutions. Era dinheiro suficiente para ele se aposentar, ou, como ele planejava, comprar uma mansão em Miami e virar um investidor anjo que se gabava nos happy hours. Tiago, vaidoso e sedento por reconhecimento, aceitou no mesmo dia. Ele não perguntou quem era o comprador. Ele só queria o dinheiro e a glória. A condição de sigilo de Pedro foi mantida. O comprador era um fundo de investimento anônimo. Tiago apenas sabia que ele havia se tornado um milionário, e isso era tudo que importava. O contrato foi assinado na sexta-feira. Em menos de 5 dias, Pedro tinha comprado o futuro do rival que o humilhou. Agora era hora de planejar a festa. Tiago, é claro, queria uma festa gigantesca para celebrar o seu sucesso. E Pedro, através dos advogados, fez questão de financiar a festa mais opulenta que São Paulo já viu.
O local escolhido foi o salão de eventos de um hotel 5 estrelas na Avenida Faria Lima. Seria um evento de gala, com champanhe caríssimo, buffet estrelado e toda a nata da sociedade paulistana que Tiago conseguisse convidar. Pedro deu instruções claras aos organizadores. Quero que o Tiago se sinta o rei da festa. Ele tem que convidar os pais de Clara, o doutor Álvaro e a dona Lúcia. E claro, a Clara. E eu quero um lugar de destaque, mas discreto, até o momento do discurso. Tiago, eufórico, ligou para Clara na sexta-feira, mal contendo a voz. Clara, você não vai acreditar, fechei o negócio. A Tech Solutions foi adquirida. Eu sou milionário. Clara gritou de alegria. Tiago, que incrível! Eu sabia que você ia longe. E eu vou dar uma festa de celebração na próxima quinta-feira. Vai ser o evento do ano. Você e seus pais têm que vir. E traz o Pedrinho. Quem sabe ele se inspira no meu sucesso. Clara, claro, aceitou o convite na hora. Ela já estava pensando no vestido que usaria e em como se gabaria do sucesso do amigo. Ela ligou para Pedro, que estava voltando a usar seus ternos sob medida, embora ela não soubesse. Pedro, lembra do Tiago? Ele vendeu a startup. Ele vai dar uma festa de gala na quinta. A gente tem que ir. Pedro fingiu surpresa. Uau, que legal para ele, amor. Mas festa de gala? Eu não tenho roupa para isso. E você sabe, estagiário não tem dinheiro para alugar smoking. Clara suspirou impaciente. Ai, Pedro, pelo amor de Deus, eu dou um jeito. Eu te empresto o cartão do meu pai e você aluga um terno decente. Você não pode ir com aquelas suas roupas de camelô para um evento desses. É o Tiago. Ele vai estar lá com os tubarões do mercado. Tudo bem, Clara. Eu aceito o terno emprestado. Eu vou me arrumar. Quero ver o que é sucesso de perto, ele disse com uma ironia que ela não captou. Naquele final de semana, Pedro se mudou de volta para o duplex. Ele dispensou o palio, que ele revendeu a um preço simbólico. Ele estava pronto para a guerra. Ele passou o domingo olhando para o relógio de pulso caríssimo que ele usaria na quinta-feira. Era um modelo discreto, mas que valia mais do que o Tiago pagou pelo seu primeiro carro. Ele pensava em cada detalhe da noite, cada palavra que diria. Ele não queria apenas terminar com Clara. Ele queria destruir a imagem que ela tinha construído de si mesma e do mundo. Na terça-feira, ele ligou para a sua gerente de banco. Eu preciso de uma transferência considerável para uma conta de investimento que vou abrir em nome da Clara. Algum presente, Pedro? Algo assim. É um presente de despedida. E eu quero que o extrato dessa conta seja impresso em papel timbrado e entregue na minha mão na quinta-feira, às 19 horas. Ele estava preparando o golpe de misericórdia. O dinheiro, que ela tanto prezava, seria a arma final. Chegou a quinta-feira, o dia da revelação. Clara buscou Pedro no apertamento da aclimação. Ele tinha insistido em se vestir lá. Ele saiu do prédio com o terno emprestado, um pouco folgado, mas decente. Ele parecia um estagiário que tinha se esforçado para caber no mundo dos ricos. Clara estava deslumbrante, vestida para matar. Nossa, Pedro, você está até apresentável, ela comentou sem perceber a ofensa velada. Mas, por favor, lembra das regras. Não beba muito, não fale sobre o seu salário e, se alguém perguntar, diga que você está em transição de carreira. Pedro apenas sorriu. Pode deixar, Clara. Eu sou um homem novo. Eles foram de Uber, claro. No caminho, Clara só falava do Tiago, do quanto ele era inteligente, ambicioso e de como ele era o exemplo perfeito de sucesso que ela queria para a vida dela. Eu amo você, Pedro, mas você tem que entender. O Tiago é um homem que está pronto. Ele pode me dar estabilidade. Você é um risco, mas eu te amo, por isso estou te dando essa chance de aprender. Ele apenas ouvia, a raiva fria se solidificando em determinação. O hotel na Faria Lima estava fervilhando. Seguranças, manobristas, flashes de câmeras.
A festa de aquisição da Tech Solutions era realmente o evento da semana. Assim que entraram, o contraste entre Pedro e o ambiente era palpável. Ele se sentia observado, mas não pelo que era, e sim pelo que parecia ser. Dr. Álvaro e Dona Lúcia estavam lá, cumprimentando Tiago com efusão. "Tiago, meu garoto, eu sempre soube que você ia longe." Dr. Álvaro exclamava, abraçando o jovem. Clara correu para o grupo, arrastando Pedro pela mão. "Pai, mãe, olha só, que orgulho do Tiago." Dr. Álvaro mal olhou para Pedro. "Ah, o estagiário. Veio pegar umas dicas, não é, rapaz? Olhe bem, esse é o caminho." Tiago, vestindo um smoking impecável, estava no auge da arrogância. "E aí, Pedrinho, que bom que você veio. Olha só, consegui te dar um ingresso VIP para o meu sucesso. Gostou do terno? Ficou bom em você." Tiago disse, piscando para Clara. Pedro, pela primeira vez na noite, soltou a mão de Clara e se posicionou. "Obrigado, Tiago. É um belo evento. Parabéns pela venda", Pedro disse, a voz firme, mas ainda sob o manto do Pedrinho. Clara puxou Pedro para um canto, irritada. "Você não vai ficar perto do Tiago falando parabéns. Você tem que fazer networking. Vai pegar uma água e tentar conversar com alguém que pareça importante." Pedro olhou para ela. Ele podia sentir o cheiro do champanhe caro, o som das risadas falsas e a superficialidade de tudo aquilo. "Clara, eu vou pegar uma bebida, mas eu não vou tentar conversar com ninguém", ele disse. Ele se dirigiu ao bar, mas não pediu água. Ele pediu o uísque mais caro que tinham, single malt, sem gelo. Clara o observava de longe, conversando animadamente com Tiago e seus pais. Ela estava no seu elemento, brilhando no sucesso alheio. Ela não se importava com Pedro. Ela estava ali para ser vista. A hora do discurso chegou. Tiago subiu ao palco improvisado, com um microfone na mão e um sorriso que mal cabia no rosto. "Gente, que bom ver todos vocês. Esta noite não é apenas sobre a Tech Solutions, é sobre ambição, é sobre provar que com trabalho duro e visão, qualquer um pode chegar ao topo." A plateia aplaudiu. Dr. Álvaro e Dona Lúcia batiam palmas com fervor. Clara olhava para Tiago com adoração. "Eu quero agradecer a todos que me apoiaram, especialmente a minha família e aos meus amigos, como o Dr. Álvaro e a Dona Lúcia, que sempre acreditaram no meu potencial." Tiago continuou, olhando diretamente para a mesa da família, ignorando solenemente a presença de Pedro. Ele levantou a taça de champanhe. "E claro, quero agradecer ao Fundo de Investimento Anônimo que viu o potencial da minha empresa e fez essa aquisição recorde. Eles viram o que a gente construiu. É um prazer dizer que a partir de hoje, a Tech Solutions faz parte de algo muito maior." Tiago fez uma pausa dramática. O comprador foi extremamente exigente, mas profissional. E eles me permitiram fazer um anúncio especial aqui hoje. O representante do Fundo de Investimento Anônimo está aqui, no meio de nós. E ele vai subir ao palco para dizer algumas palavras sobre o futuro da Tech Solutions. A plateia estava em suspense. Clara estava ansiosa para ver quem era o tubarão que engoliu a empresa de Tiago. Tiago olhou para o lado do palco, esperando a entrada de um executivo engravatado. Mas, de repente, uma voz calma e firme cortou a expectativa. "Não precisa de tapete vermelho, Tiago. Eu já estou aqui." Todos os olhares se viraram. Pedro, o Pedrinho, estava parado no meio da multidão, a poucos metros do palco. Ele tinha acabado de tirar o terno emprestado e estava vestindo seu próprio blazer, sob medida, de uma grife italiana que faria o Dr. Álvaro engolir a seco. O relógio no pulso brilhava sob as luzes do salão. Ele não parecia mais um estagiário, ele parecia o dono do lugar. Clara soltou um pequeno grito abafado e levou a mão à boca. Ela estava pálida. "Pedro, o que você está fazendo? Coloca o terno de volta." Ela sussurrou, achando que ele estava bêbado ou fazendo uma piada de mau gosto. Tiago no palco estava confuso. "Pedro, o que é isso? O representante do fundo não é você, cara. Para de brincadeira."
Pedro caminhou lentamente até o palco, ignorando Clara e a confusão de Tiago. Ele subiu os degraus e tomou o microfone das mãos de Tiago, que estava paralisado. Boa noite a todos! Pedro começou, sua voz amplificada preenchendo o salão. O sotaque de estagiário sofredor tinha desaparecido, substituído pela autoridade de um CEO. Meu nome é Pedro e eu sou o Fundo de Investimento Anônimo. O silêncio na sala foi absoluto. Era o tipo de silêncio que precede um terremoto. Dr. Álvaro deixou cair a taça de champanhe. Dona Lúcia parecia ter visto um fantasma. Tiago, o recém-milionário, estava completamente branco. O quê? Não, não pode ser. O comprador era um fundo de Nova York. Pedro o ignorou e se dirigiu à plateia. Sim, a Tech Solutions foi adquirida e eu, Pedro, sou o único proprietário desse fundo que acabou de comprar a empresa do Tiago. Ele olhou para Tiago com um sorriso frio e vitorioso. Parabéns pela venda, Tiago. Você superestimou o valor da sua empresa, mas para mim o preço era irrisório. Eu precisava de uma desculpa para dar uma festa, e você me deu essa desculpa. A humilhação era pública, instantânea e devastadora. Tiago, que minutos antes se gabava do seu sucesso, tinha sido reduzido a uma nota de rodapé na transação de Pedro. Pedro então se virou para a mesa onde Clara, Dr. Álvaro e Dona Lúcia estavam sentados petrificados. Eu sei que muitos de vocês estão confusos. Deixem-me explicar. Meu nome é Pedro, eu não sou estagiário. Eu vendi a maior parte da minha startup há 1 ano por uma quantia que, digamos, me permite comprar algumas Tech Solutions por mês. Ele olhou diretamente para Clara. O amor que ele sentia por ela tinha virado cinzas, substituído por uma tristeza fria. Cara, meu amor, eu passei os últimos meses fingindo ser o Pedrinho, o estagiário pobre que mora na aclimação. Eu queria encontrar uma mulher que me amasse pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. A respiração de Clara estava acelerada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de choque e, pior, de cálculo rápido. E você, Clara, falhou miseravelmente no teste. Pedro continuou, a voz sem emoção. Você me humilhou no almoço de domingo. Você me disse para aprender com o Tiago. Você me envergonhou na frente dos seus pais, que me chamaram de fracassado por beber vinho de rosca. Ele levantou o braço e mostrou o relógio. Este relógio, Clara, vale mais do que o seu carro. Aquele Palio na aclimação era uma piada. Eu tenho um duplex na Vila Olímpia e uma adega que faria o Dr. Álvaro desmaiar. Mas nada disso importava para você. Você só via o estagiário, o projeto de caridade que você tentava moldar à sua imagem de ambição superficial. Dr. Álvaro tentou se levantar, vermelho de raiva e vergonha. Ora, seu moleque, como você se atreve a fazer isso na minha frente? Pedro apontou o microfone para ele. Dr. Álvaro, o senhor disse que eu não tinha potencial para bancar sua filha. Eu acabei de bancar o futuro de um de seus amigos. O senhor só se preocupa com o saldo bancário. E o saldo bancário do seu genro potencial é muito maior do que o senhor imaginava. A plateia estava em êxtase. Era melhor que novela das 9. Pedro voltou a atenção para Clara, que agora chorava, mas tentava se recompor. Clara, eu te amei, de verdade. Mas você me ensinou que o seu amor tem um preço. E eu não estou disposto a pagar esse preço. Você me humilhou por ser pobre. Agora, eu te humilho por ser superficial. Ele pegou o envelope de papel timbrado que o seu gerente tinha entregue. Eu sei que você valoriza a segurança financeira, e eu não sou um monstro. Então eu preparei um presente de despedida. Aqui está o extrato de uma conta de investimento que eu acabei de abrir em seu nome. Ele jogou o envelope na direção dela. O papel deslizou sobre a mesa, parando na frente de Clara. É um valor que garante que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro, não importa com quem você se case.
É o preço da minha liberdade e o pagamento pela lição que você me deu sobre a verdadeira face da riqueza. A cena era de partir o coração, mas era a conclusão fria de um plano perfeito. Pedro largou o microfone. O som do clank ecoou pelo salão. O show acabou, gente. Foi um prazer fazer negócios com você, Tiago. E Clara, nosso namoro termina aqui. Eu quero que você se lembre desta noite sempre que for julgar alguém pelo sapato que ele usa ou pelo vinho que ele pode pagar. Ele se virou e desceu do palco, caminhando com a mesma calma com que havia subido. Clara, em prantos, agarrou o envelope. Ela abriu, viu o número de zeros na folha de papel e desmaiou na cadeira. Pedro atravessou o salão, ignorando os sussurros e os olhares. Ele passou por Dr. Álvaro e Dona Lúcia, que estavam imóveis, encarando a humilhação pública. Quando ele chegou à porta, ele parou por um segundo e olhou para trás. Viu Tiago, ainda no palco, tentando entender se ele era um fracassado ou se tinha acabado de ficar rico de verdade. Viu Clara sendo abanada pelas amigas, segurando o extrato como se fosse um bilhete premiado. Ele sorriu, um sorriso de quem finalmente tinha se libertado do peso da mentira e da superficialidade. Pedro saiu do hotel, pegou o carro esportivo que o manobrista trouxe rapidamente, o Palio estava a quilômetros de distância, e dirigiu pela Faria Lima, sob as luzes de São Paulo. A vingança estava completa, silenciosa, cirúrgica e devastadora. Ele tinha provado o seu ponto, e agora ele estava livre para encontrar o amor de verdade. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu com Clara depois daquele choque? E o que Pedro fez com a fortuna que ele usou para se vingar? E o principal, será que ele finalmente encontrou alguém que amasse o Pedro e não o dinheiro? O destino, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. E essa história ainda tem um epílogo que vale a pena ouvir. O Pedro saiu daquele hotel chique com o coração leve, mas a alma pesada. A vingança tinha sido doce, mas o gosto era amargo. Ele tinha provado que Clara era superficial, mas a prova custou meses da vida dele e um pedaço da sua confiança na humanidade. Ele acelerou o carro pela Faria Lima, pensando na cena que tinha deixado para trás. A Clara desmaiada, segurando o extrato, o Dr. Álvaro e a Dona Lúcia envergonhados, e o Tiago, o coitado, sem saber se ria ou chorava. O que aconteceu depois? Ah, meu amigo, São Paulo é uma cidade que adora um bom escândalo, especialmente quando ele envolve dinheiro e humilhação pública. O caso do estagiário milionário virou lenda urbana nos jardins. A Clara, ela acordou, e a primeira coisa que ela fez foi checar o extrato. O Pedro tinha colocado uma quantia obscena naquela conta, o suficiente para ela viver com luxo pelo resto da vida, sem precisar de marido rico ou do dinheiro do pai. A ironia, vocês veem, era cruel. Ela rejeitou o Pedro porque ele era pobre, mas aceitou o dinheiro dele como um prêmio de consolação. Ela não o amava, mas amava o que ele podia dar. Ela tentou ligar. Mandou mensagens de texto, histéricas, implorando perdão, dizendo que o amava, que ele tinha o direito de testá-la, que ela estava errada. Pedro, por favor, me perdoa. Eu fui uma idiota, mas eu te amo. Eu amo o homem que você é. E agora eu sei que você é o homem mais incrível do mundo. Pedro leu as mensagens no seu celular caro, sentado no seu sofá de couro, e deletou todas. Ele não respondeu. Aquele dinheiro era o ponto final. Clara teve que lidar com a humilhação social. O Dr. Álvaro passou semanas furioso, porque a história do estagiário que comprou a empresa do amigo da família manchou o nome dele nos clubes e escritórios de advocacia. Dona Lúcia, por sua vez, só conseguia lamentar o fato de ter perdido o genro mais rico de São Paulo por causa da vaidade. A Clara tentou usar a grana para seguir em frente. Viajou para a Europa, comprou roupas, fez o que sempre sonhou. Mas a história a seguia. Em cada happy hour, em cada galeria, o sussurro:
Essa é a Clara, a que foi largada pelo milionário disfarçado, mas pelo menos ela ficou com o dinheiro. Ela trocou o amor pela segurança financeira. E essa segurança veio com um preço: a solidão e a certeza de que ela nunca seria amada pelo que era, mas sim pelo que tinha recebido. E o Pedro? O Pedro voltou a ser ele mesmo. Voltou a usar suas roupas de designer, mas vejam só, ele ainda preferia a camiseta de evento e o tênis confortável quando estava trabalhando. Ele aprendeu a lição mais difícil de todas. O dinheiro não resolve o problema da desconfiança. Ele podia comprar a empresa de Tiago, mas não podia comprar um coração sincero. A vingança limpou a ferida, mas não curou a alma. Ele ficou meses focado no trabalho, evitando qualquer tipo de relacionamento sério. Ele estava cansado de testes, cansado de jogos. Ele se mudou permanentemente de volta para o duplex, mas o silêncio do lugar parecia gritar a falta de companhia genuína. Ele pensava: será que eu vou ter que namorar alguém pobre de verdade para só depois revelar a verdade? Mas isso seria cruel. Ele estava preso em um ciclo de desconfiança que ele mesmo tinha criado. Até que, como sempre acontece nas melhores histórias, o destino resolveu dar uma rasteira nele. E o destino, nesse caso, não usava vestido de gala nem morava nos jardins. O Pedro estava na sede da sua empresa, um escritório gigantesco e moderno, na Vila Olímpia, revisando os relatórios da aquisição da Tech Solutions. Ele estava frustrado com um problema técnico no sistema que eles tinham herdado. Ele chamou a equipe de engenharia para uma reunião de emergência às 10 da noite. Gente, eu preciso de alguém que entenda de verdade a arquitetura de back-end que o Tiago usava. É um código porco e eu não quero que isso afete nossos servidores. Quem se candidata a virar a noite comigo? Uma voz feminina, calma e um pouco irritada, respondeu do fundo da sala. Eu me candidato, Pedro, mas não chame o código de porco. Ele é ineficiente, mal documentado e foi escrito por um júnior que se achava sênior. Mas ele tem uma lógica, e eu sei onde estão os bugs. Pedro levantou a cabeça. Era Sofia. Sofia era analista de sistemas, recém-contratada, uma mulher que vivia de jeans e camiseta de banda, óculos de aro grosso e um rabo de cavalo desgrenhado. Ela tinha um ar de quem só se preocupava com a próxima linha de código. Pedro mal tinha notado ela antes, porque ela estava sempre de cabeça baixa, trabalhando. Você tem certeza, Sofia? Vai ser uma noite longa? Pedro perguntou. Tenho. Meu apartamento é perto e eu não tenho namorado que me ligue perguntando se eu estou bebendo vinho de rosca. Só preciso de café forte e a documentação que, aliás, não existe. Ela respondeu sem qualquer floreio. Pedro deu uma risada sincera. Era a primeira vez que ele ria de verdade em meses. Eles ficaram naquela sala de reunião a noite toda. Não falando de dinheiro, de jardins, de status ou de carros. Eles falavam de código, de algoritmos, de como otimizar a estrutura de dados. Pedro, o milionário, estava ali, em sua essência mais pura, o nerd apaixonado por tecnologia. E Sofia, a engenheira, não estava impressionada com o CEO. Ela estava impressionada com a inteligência dele, com a rapidez com que ele pegava um problema complexo e o desmembrava. Eles pediram pizza barata, daquelas que chegam de moto. Eles beberam café preto e riram das piadas internas de programação. Sofia não perguntou sobre o relógio dele, não perguntou onde ele morava. Ela perguntou: por que você escolheu essa linguagem para o seu primeiro software? Quando o sol começou a nascer sobre os prédios da Vila Olímpia, o problema estava resolvido. Eles se encararam exaustos, mas com aquela euforia de quem venceu uma batalha intelectual. Sofia, você é brilhante, Pedro disse sinceramente. Você também não é de se jogar fora para um CEO, ela brincou. Foi ali, no meio de fios e telas de computador, que Pedro percebeu a diferença. Clara o amava ou pensava amar sob a condição de que ele se tornasse o Tiago.
Sofia o respeitava pelo Pedro que ele era, o cara que conseguia consertar um código porco às 4 da manhã. Eles começaram a sair. No começo era para falar de trabalho. Depois, virou um café, um cinema. Pedro não precisou fingir. Ele a levou para o duplex na Vila Olímpia, e a reação de Sofia foi a mais inesperada. Nossa, que vista incrível! Mas você gasta muito tempo limpando tudo isso, né? Eu prefiro meu apartamento minúsculo, é mais prático. Ela comentou, olhando a sala com a praticidade de uma engenheira que avalia a eficiência de um espaço. Ela não estava nem aí para o mármore ou para a adega. Ela estava interessada na biblioteca dele, cheia de livros técnicos. O Pedro não precisou esconder o carro. Ele a buscou no seu carro esportivo. Uau! Isso aqui é rápido, mas deve ser horrível para estacionar no centro, ela disse, colocando o cinto de segurança. A diferença era que Sofia via a riqueza dele como uma ferramenta, não como um objetivo. Ela respeitava o sucesso dele, mas não o idolatrava. Ela amava o Pedro, o homem que ria de piadas bobas e que se empolgava falando de código. Pedro finalmente encontrou o que procurava, um amor sem asteriscos, sem condições. Ele nunca mais precisou se disfarçar. Ele aprendeu que para encontrar a pessoa certa, ele não precisava se humilhar fingindo ser pobre. Ele só precisava ser ele mesmo e esperar alguém que valorizasse a essência e não o extrato. E a lição final que essa história nos deixa, meus amigos, é essa. A vingança pode ser satisfatória, mas a verdadeira paz está na autenticidade. O Pedro e a Sofia estão juntos até hoje. Eles se casaram em um casamento simples, sem a pompa dos jardins. E a lua de mel foi uma viagem para um congresso de tecnologia no Japão. E a Clara? Dizem que ela ainda vive bem, gastando o dinheiro que ganhou na humilhação. Mas sempre que ela vê uma camiseta de evento de tecnologia, ela sente um calafrio na espinha. Porque ela sabe que perdeu não por falta de ambição, mas por excesso de superficialidade. E a vingança silenciosa do Pedro, aquela noite no salão da Faria Lima, serve até hoje como um lembrete cruel de que nem todo estagiário é quem parece ser. E em São Paulo, na Selva de Pedra, é bom lembrar, a maior riqueza de um homem não está no bolso, mas na cabeça. E o Pedro provou isso da forma mais cara e dramática possível. E fim.